Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado ao Senac pela oportunidade, é uma honra estar aqui hoje. Bom, então o tema é esse, né? A gente vai falar um pouquinho da jornada dos dados na saúde, um pouquinho dos desafios e como que nós, Semantics, estamos apoiando as empresas que já começaram essa jornada aí da saúde digital. Bom, começando me apresentando, né? Então, sou Juliana, muito prazer. Antes de qualquer coisa, eu sou esposa do Rafael, mãe do Lucas e da Amora, uma cachorrinha. Sou paulistana, enfermeira aí, como já me apresentaram, né? Tem mais de 20 anos de experiência. Os primeiros 15 anos focados na área da saúde em hospital e os últimos 5 voltados para a tecnologia. Tenho uma experiência grande em gestão de saúde e acabei mergulhando aí nessa parte de ciência de dados, IA, e também gestão de dados em saúde. Falando um pouquinho da Semantics, para quem não conhece, a Semantics é uma empresa 100% brasileira, tem atuação no Brasil e em outros países também. Hoje nós temos mais de 200 colaboradores. É uma empresa especialista em IA, Big Data e também Analytics, tá? Tem alguns números aqui que representam um pouquinho de como que a Semantics está atuando atualmente. Opa! Bom, me atrapalhei aqui no passador. Hoje, nos produtos e serviços da Semantics estão divididos praticamente em 3 pilares. O primeiro, mais voltado para a parte de consultoria. Então, consultoria em ciência de dados, em alocação de dados, Big Data, a parte toda de banco de dados. O segundo são os produtos proprietários. Aqui a gente tem uma frente mais voltada para conexões, né? Então, a gente tem uma empresa do grupo que chama Link API, que faz toda a parte de conexões entre sistemas. E tenho também os produtos voltados para a indústria da saúde, que é onde eu fico responsável. Então, a gente tem desde produtos para gestão de saúde, para hospitais, laboratórios, operadoras de saúde, RHs e corretoras. E também produtos de análise de dados voltados para a indústria farmacêutica. E o terceiro pilar, que são, né, os third-party components, nós temos parcerias com as principais clouds, com os principais big techs, e oferecendo aí produtos para data lake, para observabilidade e outras frentes. Algumas empresas que a gente ajuda, né? Então, a Semantics está em vários mercados, inclusive no mercado da saúde. E nós possuímos as principais certificações para dar segurança para o nosso cliente em relação a dados, né? Então, somos certificados ISO, PCI e também SOC. Bom, quando a gente fala em dados na saúde, né, eu começo aqui com uma frase do Peter Drucker, que é uma frase já, acho que a maioria conhece, que o que a gente não pode medir, o que não se pode gerenciar, né? Então, e acho que na saúde isso faz muito sentido. Imagina você estar dentro de um hospital, numa UTI, se você não tem dados para gerenciar a saúde dos pacientes que estão ali. Ou uma operadora de saúde que não consegue fazer uma gestão se não tiver os dados de quanto ela está faturando, quanto ela está tendo de gastos. Então, dados em saúde são essenciais. Não só em saúde, né? Aqui eu trouxe algumas manchetes, né, de reportagens que falam o quanto que dados são, de fato, uma vantagem competitiva para as empresas atualmente. Então, tem aqui algumas informações, tanto voltadas para a saúde, mas de uma forma geral. A gente sabe que isso é realmente relevante. Só que na saúde, além de ser uma vantagem competitiva, dados também são uma necessidade. Fazer gestão por dados é uma necessidade. Só que, na realidade, no dia a dia, a gente acaba se deparando com situações como essas, que não são pouco frequentes, infelizmente, de que as decisões estão tomadas por aquelas pessoas que são as mais remuneradas ou as que têm um maior cargo dentro da empresa, mesmo tendo situações com dados ali. Então, a gente tem que enfrentar e saber como desviar desses desafios. Falando de desafios em saúde, né, eu trouxe aqui alguns cenários. Na saúde, a gente tem desafios que vão de desafios regulatórios, desafios técnicos, desafios tecnológicos e culturais. Eu trouxe alguns exemplos desses desafios para a gente falar um pouquinho agora. Primeiro, fragmentação dos dados públicos, né? Então, a gente tem alguns sistemas do sistema de saúde público
que são implantados, nem todos estão conectados, tem um esforço muito grande do Ministério da Saúde, da RNDS, para unificar esses sistemas e a gente conseguir ter uma centralização dos dados de saúde, mas isso ainda está um pouco longe de acontecer. Além do que, no Brasil, falando, né, no continente como um todo, nós temos ainda cenários em que os prontuários ainda são manuais, nós não temos prontuário eletrônico, então essa é uma das dificuldades. O segundo é a qualidade dos dados. Então, a gente tem uma necessidade de normalizar, de padronizar esses dados para a gente conseguir trabalhar com eles. Para vocês terem uma ideia, na Semantics hoje a gente trabalha, tem cerca de 300 bases de dados normalizadas de operadoras de saúde. Dessas 300, nenhuma é igual à outra. Então, a gente teve que criar toda uma inteligência de comparabilidade dos dados, para a gente conseguir falar que a informação de uma internação na operadora X é a mesma informação na operadora Y. E isso é um cenário do Brasil como um todo. O próximo desafio no setor privado, a gente traz aqui um pouquinho da questão da unificação da jornada do paciente, né, que fica fragmentada também e gera custos para a saúde. Então, quantas vezes aqui a gente não passa num médico, num especialista para resolver uma dor, um problema pontual? Então, eu tenho uma dor na coluna, eu vou no ortopedista, eu tenho uma dor de cabeça, eu vou no neurologista. E ninguém está olhando para mim como um todo, ninguém está olhando a minha jornada como um todo. Isso gera desperdício, eu estou fazendo exames desnecessários, muitas vezes. Então, essa também é uma outra dificuldade que a gente encontra na saúde ainda, dessa centralização. Tem o tema interoperabilidade de dados, né, o Open Health, assim como aconteceu com o Open Finance, vem sendo falado, mas a gente percebe que tem muitas iniciativas, mas ainda pouca resolução na prática. A gente percebe muito conflito de interesses entre as instituições, né, você vê um hospital grande falar, eu não vou dar os meus dados, eu não vou deixar os meus dados abertos, apesar dos dados serem do paciente. Então, a gente ainda tem enfrentado alguns problemas até políticos em relação a isso. Tem um próximo desafio que é cultural. Então, eu, como enfermeira, não tive na minha formação acadêmica uma ênfase nessa questão da importância dos dados, como os dados impactam não só no tratamento que eu estou oferecendo para o paciente, na medicação, no cuidado que o paciente está recebendo, mas como um todo, né? Então, a gente vê prontuários mal preenchidos ou prontuários sem preenchimento de informações que são essenciais, uso de siglas e abreviaturas que nem sempre são padronizadas. Então, como que a gente consegue trabalhar esses dados todos? Também na Semantics a gente tem algumas estratégias para conseguir capturar o dado, seja ele de um campo, de um dado estruturado, por exemplo, o campo específico para imputar a pressão arterial do paciente, mas também para a gente conseguir capturar as informações importantes de campos não estruturados. Depois eu vou falar um pouquinho disso mais para frente também. E o último exemplo que eu trago são as preocupações com privacidade e segurança. E aqui eu não estou falando só de segurança do dado, também a segurança do paciente, e o tema cibersegurança também tem sido muito abordado atualmente na mídia. Então, vira e mexe, a gente vê algumas empresas que tiveram seus dados sequestrados, né, que tem ali o pedido de resgate de dados, e esse é um impacto muito grande, principalmente quando a gente fala de IA, né? Então, a gente tem a LGPD, que chegou um pouquinho antes, as empresas ainda estão se esforçando para se adaptar, e a regulamentação da IA na saúde, que ainda também está caminhando. Então, assim, é uma série de complicações, né, uma série de desafios que nós, no dia a dia, estamos enfrentando e apoiando as empresas para superar, para conseguir dar o próximo passo nessa jornada de transformação digital. Falando em transformação digital, eu trago um dado aqui da Focus, é uma consultoria que criou um índice de maturidade digital na saúde. Eles fazem essa avaliação periodicamente com hospitais nível Brasil. Então, o último resultado que eles tiveram, né, foi divulgado agora no começo desse ano, com 189 hospitais, o resultado foi que o índice médio de maturidade digital é de 46%. Isso diz que os hospitais avaliados estão ainda numa escala de evolução nessa jornada digital. E aqui é interessante porque eles não estão só mensurando se tem uma adoção de práticas digitais, como, por exemplo, um prontuário eletrônico, mas também o quanto que a cultura da empresa, quanto que a liderança compra essa ideia de tomada de decisão baseada em dados.
E um último exemplo, aqui a fonte do DataSUS, para vocês terem ideia da quantidade, né, do panorama de dados que a gente tem hoje disponíveis no DataSUS, né, são bases abertas, que servem para ser analisadas, para identificar padrões de comportamento, por exemplo, para predição de doenças, mas que se a gente tem todas essas dificuldades que eu falei para vocês, às vezes a gente não consegue utilizar esses dados. Aqui eu trago, então, a Semantics criou um framework para avaliar a maturidade digital das empresas, para a gente poder começar a fazer um trabalho dentro dessas empresas a partir desse nível de maturidade. Não adianta eu começar a falar de IA se a empresa ainda está lá em cima, não tem uma fonte única de dados, né? Se eu não tenho um data lake centralizando os dados, se os meus sistemas estão conectados. Então, a gente tem que dar um passo atrás, analisar qual que é o diagnóstico de cada empresa para conseguir dar esse passo à frente, que vai desde a digitalização dos dados até ter algoritmos de fato em produção. E aí a gente consegue ter essa jornada de dados descrita, que vai, a partir do diagnóstico, ter uma análise descritiva, ou seja, eu estou olhando para o que aconteceu. Eu pego dados passados, é o que a gente costuma falar de olhar no retrovisor, né? Então, eu estou olhando com base em dados que já aconteceram. Passo para uma análise diagnóstico do porquê aconteceu, uma análise preditiva do que vai acontecer e uma análise prescritiva de como fazemos isso acontecer. Então, isso aqui a gente está preparado para apoiar as empresas. E aí, sim, a gente consegue chegar na IA. Eu acredito fortemente que a IA não vai substituir o humano, mas que ela vai apoiar, ela vai ser um catalisador, um acelerador para esses processos. Então, hoje a gente já vê muita aplicação, por exemplo, de transcrição de consulta médica, ou os agentes que facilitam o dia a dia do profissional da saúde. Então, eu acredito fortemente que a IA vai apoiar nesse sentido. Aqui a gente traz alguns exemplos, né, de identificação de padrões que, às vezes, a gente não consegue perceber ao olho humano, ou que demoraria muito tempo de análise para fazer esse tipo de entendimento. Auxilia na agilização de diagnósticos, na predição de doenças, na personalização da medicina e no acesso à saúde, né? Então, essa digitalização da saúde pode também apoiar muito o acesso, principalmente em setores em que isso ainda não está acontecendo. Então, agora eu vou trazer para vocês um pouquinho dos cases e aplicações que a gente tem lá na Semantics, para vocês entenderem um pouco de como que isso está funcionando na prática. O primeiro case que eu trago é o uso de Machine Learning para a predição de no-show em consultas e eventos. Então, aqui era uma operadora de saúde que nos procurou com essa dor de que eles tinham um cenário de um volume altíssimo de no-show, né, de falta e ausências em consultas e procedimentos. Se eu não me engano, não está aqui o número, mas é cerca de 40%, e eles tinham uma previsão de 300 milhões de perda ao ano com essas ausências, mesmo fazendo overbooking de consultas, né? Então, a gente sabe que isso é uma estratégia, então a gente enche as agendas mais do que a capacidade, pensando já que eu vou ter faltas. Isso impacta diretamente também na experiência do paciente. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu, olhando nesse padrão de comportamento, incluindo também outros dados, como, por exemplo, previsão do tempo, os horários, dias da semana, identificar um índice de predição de faltas para os operadores de call center. Então, na hora que o call center vai fazer o agendamento, ele consegue ter um mapa que indica qual que é a maior chance daquele paciente faltar em determinado dia e horário, para poder sugerir de uma maneira mais ativa. E esse algoritmo ele resultou em 14% de redução no churn, né, de consultas, cerca de 54 milhões de reais de economia no ano. E, além disso, você consegue ter um mapeamento daqueles pacientes que são reincidentes na ausência. Então, é um paciente que marca e falta, marca e cancela. Então, para ter uma gestão mais ativa de como que você consegue atuar com esse público. Aqui um exemplo da tela, né? Então não ficou muito claro, mas é um mapa de calor que mostra pelas cores onde que tem maior chance do paciente faltar e onde tem menor chance desse paciente faltar. O próximo case, talvez vocês tenham ouvido falar, que foi na questão da Covid. Então, a gente fez uma parceria com o governo de São Paulo, com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pelo pilar de responsabilidade social deles. E, por meio de imagens de tomografia computadorizada, a gente conseguia fazer um diagnóstico, né, do percentual de chance de ser Covid, de acordo com a imagem, o diagnóstico diferencial com outras infecções pulmonares e, assim como o percentual de acometimento do pulmão. Esses indicadores
eles eram fundamentais na época da pandemia para a gente conseguir direcionar o tratamento e a conduta com os pacientes. Então, isso agilizou muito o tempo de giro de leito, de desfecho de paciente e também de recurso médico radiologista que tinha que parar ali um tempo maior para analisar cada exame. Veja, aqui a gente não substituiu o uso do médico, o radiologista continuava usando a imagem, mas como eu mostro aqui, ele mostrava o percentual de acometimento e a possibilidade de COVID. Então, o médico ele tinha um olhar direcionado para validar aquele resultado do algoritmo. O próximo é um algoritmo para predição de descompensação em pacientes de UTI. Então, a gente aplicou isso em hospitais. Um dos produtos que a Semantics tem hoje é o Command Center. Não sei se vocês já viram, em alguns hospitais a gente tem aquele conceito de sala de controle, né, ou sala de comando, que é uma sala cheia de televisores com vários painéis e um time dedicado para fazer essa análise dos dados. Ou então, em outros hospitais, a gente tem aquela TV ali dentro das próprias áreas. Então, eu tenho na UTI, eu tenho no centro cirúrgico, no pronto-socorro. E aqui a gente fez isso no painel de UTI, indicando para o time, a cada 2 horas, qual que é o risco daquele paciente descompensar nas próximas 24 horas. Qual que é o risco de morte daquele paciente. Então, isso aqui agiliza o atendimento médico, a gente, né, ajuda a prevenir agravamentos dos pacientes e, além do que, direciona, né, o olhar da equipe. Quando eu pego o plantão lá no início do plantão e eu tenho um número X de pacientes para avaliar, eu consigo priorizar qual paciente que eu vou olhar primeiro, pensando nesses riscos, né? Então, aqui eu trago um exemplo. Esse é o exemplo do nosso painel de Command Center para UTI. Então, fica lá na TV vários indicadores sendo acompanhados em tempo real, né? Minuto a minuto ele está sendo atualizado, trazendo as informações de como que está o meu cenário da UTI naquele momento. E aqui na parte de cima eu tenho um quadrinho com esse risco de descompensação. Então, abrindo esse painel, né, expandindo esse painel, eu consigo ter linha a linha com cada paciente de 2 em 2 horas sendo avaliado. Esse algoritmo ele foi construído, né, ele é embasado, esse percentual, principalmente nos sinais vitais e no resultado de exames laboratoriais. E aí, indo para a parte de IA generativa, né, então a gente trouxe aqui um case de um chat para consultas de protocolos e rotinas. Então, aqui é uma dor de uma operadora de saúde que também tem rede própria, então eles têm hospitais e clínicas. E quem vive do ambiente hospitalar sabe o quão dinâmico que é a adoção de protocolos, a atualização de protocolos e o quanto importante que é a adesão a esses protocolos e rotinas. Então, o que a gente fez? Para o enfermeiro, para o médico, né, fisioterapeuta, enfim, qualquer profissional, não gastar um tempo indo no sistema, procurando por uma palavra-chave ou pelo nome da rotina que ele quer analisar, né, que ele quer pesquisar, a gente imputou dentro dessa inteligência todos os documentos institucionais. Então, a cada atualização, esses documentos eles estão atualizados também. E aí, a pessoa vai numa interface e faz a pergunta para o chat. E ele vai trazer para ela, já direcionada a resposta, com a referência, inclusive a página em que aquela citação está localizada. Então, eu trouxe um videozinho que mostra esse exemplo. Então, aqui a gente está perguntando, né, qual que é a escala utilizada para pacientes com AVE, que é acidente vascular encefálico. Ele responde que é a escala de Cincinnati. E aí ele pergunta, como que é realizada essa escala de Cincinnati? Ele vai trazer todo o passo a passo para a realização da escala. E qual que é o procedimento para encaminhamento do paciente para um hospital específico que é referência em neurologia? E ele traz aqui os telefones dos médicos, qual que é o telefone da central, todo o protocolo clínico. Então, isso agiliza o tempo de tomada de decisão e também agiliza a parte de capacitação das equipes. E um último case que eu trago é o de IA generativa para reduzir tempo de espera para cirurgia. Então, aqui, trazendo um exemplo daquilo que eu falei da análise de dados não estruturados. A gente tinha... Opa, acho que eu passei um slide a mais. A gente tinha aqui uma dor de um hospital em Minas Gerais, em que eles atendem tanto o convênio quanto o SUS, e eles percebiam, tinha uma percepção do enfermeiro gestor de que os pacientes eles ficavam esperando muito tempo para fazer a cirurgia. Mas eles não tinham dados, né? Então, era um dado pontual que eles iam atrás entender. E, às vezes, porque o médico só opera de sexta-feira, e aí ele não podia operar nessa sexta, então o paciente vai ficar esperando mais uma semana para ser atendido. E entre outras possibilidades, né? Ao convênio que não está autorizando, enfim.
E aí, então, a gente usou um modelo de IA generativa que ele lê o prontuário do paciente, faz uma sumarização, né, faz um resumo do prontuário da evolução médica e indica se aquele paciente é um paciente que tem risco para cirurgia, né, para ser um paciente cirúrgico ou não, e também qual que é o resuminho do caso, porque a equipe consegue bater o olho e saber do que se trata, qual que é o tipo de cirurgia, e trazendo também, deixa eu mostrar para vocês, então, aqui a gente traz também, se o paciente tem uma guia de convênio autorizada, se tem uma previsão de cirurgia agendada, e quando eu coloco o mouse em cima de um paciente, ele vai me trazer o resumo da evolução e os principais resultados de exame e sinais vitais daquele paciente. Então, eu consigo entender se é um agravamento do caso que fez a cirurgia ser atrasada ou não. Isso aqui otimiza o giro de leito, que era uma dor deles, principalmente por atender SUS, a fila muito grande, além de poupar também o tempo da equipe e direcionar esses casos para outros times. Bom, eu trouxe alguns exemplos de aplicação prática, mas a gente sabe que, na teoria, né, a velocidade de evolução da tecnologia está muito grande. Diariamente, a gente se depara com situações como, por exemplo, né, na palestra anterior, o pagamento pela palma da mão. Na saúde, a gente também tem evoluído muito nesse sentido. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de coisas que estão sendo faladas, né? Então, o QR Code mostra o link da matéria, né, do artigo, se vocês quiserem pesquisar. Aqui falando sobre os pacientes digitais, né, ou os gêmeos digitais. O que seria isso? Eu replico num ambiente virtual uma pessoa com toda a sua estrutura, com o seu porte, com o seu biotipo, para conseguir fazer testes de medicamento, testes de cirurgias, enfim, até, não sei se alguém assistiu, na terça-feira no Jornal Nacional, fez uma reportagem falando sobre isso e a utilização desse tipo de gêmeo digital no esporte. Então, um esportista, por exemplo, ele vai fazer uma maratona, o gêmeo digital faz a maratona antes dele no ambiente virtual e ele consegue enxergar quais foram os picos ali de frequência cardíaca, de expansão pulmonar, de consumo de oxigênio, se teve fadiga, se não teve, se dá para dar um sprint maior no início, no meio, no final da corrida. Então, isso é um potencial muito bacana que já existe no cenário da máquina, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Petrobras, que já usa o cenário de plataformas digitais para fazer testes de submarinos, enfim, de plataformas de extração, e agora tem chegando para a saúde. E a mesma coisa para células digitais, né? Então, a gente tem as células replicadas no ambiente virtual e sendo utilizada para testes de medicamentos. Então, eu consigo ver o efeito colateral, eu consigo fazer os testes que às vezes acontecem em humanos, em células digitais. Um outro exemplo é do NIH, que já está utilizando IA generativa para a convocação de pacientes para pesquisa clínica, e eles conseguiram aumentar, né, a convocação de pacientes para 84%, só usando um algoritmo ali que faz um match do tipo de paciente ideal para cada pesquisa clínica. E um último exemplo é da primeira medicação, né, a primeira droga que está sendo realizada 100% por IA e já está na fase 2 de teste com pacientes. Então, para vocês verem o quanto que isso está acelerando, tem outras iniciativas, né, de impressão de tecidos por impressão digital, enfim, acho que a tecnologia está muito acelerada e a gente tem que acompanhar esse futuro, né? Então, para finalizar, eu trago uma reflexão que a saúde do futuro, ela começa com os dados de hoje, né? Eu acredito fortemente, como eu falei, que a IA não vai substituir o humano, pelo contrário, acho que ela vai acelerar essa transformação, otimizando processos e até dando acesso maior à saúde para quem não tem acesso. E na Semânticas a gente tem um propósito que é de transformar bilhões de vidas com dados, então a gente está aqui à disposição para apoiar outras empresas, caso alguém tenha interesse. Agradeço mais uma vez pela atenção e pela oportunidade. Obrigada.